Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja vendo o nosso podcast. Espero que seu dia esteja maravilhoso. Bem-vindo ao nosso Nutrition Cast, o seu, o nosso podcast de nutrição. Isso aí. Como resolver os seus problemas dormindo? Como assim, cara? Toma um remédio, dorme e acaba os problemas. Não, galera, não é assim, tá? A gente vai conversar hoje aqui com o Matheus sobre higiene do sono, sobre a importância do sono, sobre a qualidade do sono e estratégias para você melhorar a qualidade do seu sono. Vamos lá, Matheus. Recentemente você deu uma palestra aí, né, no Consciência Conference sobre sono. Matheus, quão importante é a gente ter uma boa noite de sono? Muito bem pontuado, Vinícius. Recentemente eu fiz uma palestra sobre sono, fiquei responsável por educar a galera sobre a importância do sono, como fazer algumas estratégias para melhorar o sono. E é bem importante a gente tentar entender quais são as consequências. Para a gente entender a importância, a gente tem que falar das consequências que geralmente gera a pessoa dormir mal. E só dando alguns dados estatísticos, olhando algumas evidências científicas, olhando na literatura científica, a gente vê que o Brasil está no top 3 do mundial das pessoas que menos dormem no mundo. Top 3. Só para vocês verem que realmente dormir está em pauta para a gente realmente dar uma relevância e a gente vai encontrar pessoas que dormem mal no nosso consultório. E é bem importante a gente explicar para o paciente quais são os pontos positivos e os pontos negativos, prós e contras, e como é que essa má qualidade do sono pode interferir na qualidade de vida dessas pessoas, né? Sim, hoje o sono é muito menosprezado, né? Tem aquela famosa frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem e vá para uma aula psiquiatra de forma rápida. Ganhe um burnout aí de graça. Porque as pessoas acham que não dormir ou sacrificar as produzir, né? Vai produzir mais. E não é verdade, pessoal. Não é verdade. É muito pelo contrário. Principalmente que aqui em Brasília, estamos em Brasília, é o estado do concurso público. E tem uma galera que engata horas a fio à noite e acaba prejudicando toda essa questão de retenção de memória, que é um dos pontos que a gente vai comentar hoje, né? Sobre realmente, uma das consequências é justamente a retenção de memória dessas pessoas. Para a gente conseguir alinhar e entrar no raciocínio, Matheus, vamos lá. Restrição de sono. O que pode acontecer para uma pessoa que dorme menos de 6 horas por noite? O que a gente encontra hoje é as pessoas que acabam restringindo esse sono, de dormindo 4, 3 horas por noite, a pessoa pode começar a desenvolver problemas cognitivos. Problemas cognitivos, primeiro. Pressão alta, problemas cardiovasculares, aumento de chances de desenvolver diabetes, a sensibilidade à insulina dessas pessoas começam a diminuir, estresse começa a aumentar, a ansiedade começa a aumentar. Esse é um dos pontos que a gente observa. Falou 7, você falou sobre memória também, 8, né? Tem questão de aumento de impulsividade também, que a gente pode colocar. Aumento de fome. Produtividade daquela pessoa vai reduzir, aumento da fome também. É difícil a gente falar sobre tudo que o sono pode ajudar e ia ficar horas aqui, até prejudicar a nossa qualidade do sono, né? Mas pontos importantes que a gente pode levar aqui, Matheus. Primeiro, nutricionista, a gente trabalha com alimentação nesse primeiro momento e o sono também é o nosso papel orientar sobre sono. Mas você falou de aumento da fome, né? Como é que é essa relação sobre fome e restrição de sono? Bem pontuado, tá? É muito comum a gente encontrar realmente pessoas que acabam dormindo mal ali no consultório. E eu sempre tento explicar de uma maneira mais simples possível para entender para o paciente, que tem uma visão mais leiga sobre o assunto. Eu falo, você sabe qual é a importância do sono para você ter um pouco mais de apetite, por exemplo? Um dos pontos. Por quê? Quando a pessoa dorme mal, tem uma duração de sono de 3, 4, 5 horas por noite, existe um hormônio que fica aumentado chamado grelina. Esse hormônio é produzido no estômago, também conhecido como hormônio da fome. E quando a pessoa dorme 3, 4 horas por noite, esse hormônio grelina ela fica aumentado durante o dia e a percepção de fome durante o dia dessa pessoa fica aumentada. Então, a chance dessa pessoa consumir mais calorias, inclusive a gente tem artigos sobre isso, realmente aumenta o consumo calórico nos lanches de 300, 400 quilocalorias a mais
comparado com aquelas pessoas que têm uma qualidade de sono adequada e uma duração adequada de sono. Então, um dos pontos é justamente para a pessoa conseguir ter mais controle sobre o seu apetite durante o dia. Essa questão bem interessante que você falou, e tem a questão também da impulsividade, né? Da galera aí nessa questão da recompensa, do famoso eu mereço. Eu costumo conciliar, um exemplo meio grosseiro, mas, por exemplo, quando você faz o consumo de bebida alcoólica, você inibe essa região do seu cérebro aqui, que chama córtex pré-frontal. E quando você restringe o sono, parece que é a mesma coisa que quando você está sob o efeito de álcool. Você também inibe o córtex pré-frontal e você acaba agindo por impulsividade. Exemplo, seu nutricionista passou ali no café da manhã, frutas, um pão com ovo, e aí você vai comer isso. Porém, você não teve uma noite de sono reparador. O Matheus vai entrar nessa questão do estresse. Você já acorda estressada, mais ansiosa. E aí, o que você vai fazer? Você vai comer o que está prescrito ou comer um alimento altamente palatável para descontar o seu estresse, né? Então é outro ponto interessante. Matheus, falando nessa questão de aumento de calorias, que você já citou, agora entrando nessa parte de estresse e ansiedade, como é que o sono interfere nessa questão? Muito bem pontuado. Primeiro a gente tem que pensar que o sono ele regula várias coisas, vários hormônios, e um deles é o cortisol. E se a pessoa começa a dormir em horários diferentes, acaba prejudicando a quantidade de horas que a pessoa dorme, esse cortisol, a curva de cortisol ela tende a mudar. E justamente, a pessoa, quando você para pensar, quando você dorme mal, você acorda feliz, alegre, sorridente, ou você acorda já naquele pique triste e com raiva? Ah, vou matar um. Exatamente. Então, justamente por aumentar a grelina, justamente para você aumentar a questão do estresse, já vai aumentar a sua impulsividade, vai aumentar o consumo calórico nesse sentido, e a ansiedade vai aumentar junto. Eu vi um dado interessante, você falou dessa questão do Brasil ser o terceiro país do mundo que sofre com insônia e restrição de sono, né? Exato. E outro dado interessante é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sabia disso? O Brasil é o país que tem mais pessoas em estado de ansiedade do mundo. Pode ter uma relação, será, Matheus? Meu ponto de vista, sim. No seu? Com certeza. Isso porque a gente tem um dado bem interessante, que 52% das pessoas brasileiras, de acordo com a Sociedade de Neurofisiologia do Brasil, um dado aí de 2016, 52% das pessoas têm uma péssima qualidade do sono. Elas não conseguem ter uma boa qualidade do sono de fato, né? Então, e o que seria uma boa noite de sono? Uma pergunta. Né? O que é dormir mal, né? Vamos tentar o que é dormir mal? O que é dormir mal? Acho que a pessoa entendendo o que é dormir mal, elas consequentemente vai entender o que é dormir bem, tá? Primeiro ponto, tem 3 grandes pontos o que é dormir mal. Primeiro, a gente olha a quantidade em horas. a gente tem, primeiro, a quantidade em horas de sono. Segundo, a qualidade em relação, quando eu falo qualidade do sono, é a capacidade da pessoa conseguir o sono na fase 1, 2, 3 e 4 e atingir o sono REM pelo menos umas 3, 4 vezes no ciclo total de 7 horas. E o terceiro ponto é a capacidade dessa pessoa não acordar durante a noite, fragmentação do sono. Então, se a pessoa não contempla um desses 3 pontos, ela não tem uma qualidade do sono e ela dorme mal. Perfeito. Interessante ressaltar também, Matheus, a questão do sono profundo, né? Dizem que o último ônibus do sono profundo passa às 10h30. Se você dorme depois disso, você pode não ter um sono tão reparador e você não entrar no sono profundo. E no sono profundo, galera, que o sono REM também é interessante, mas eu vou tocar principalmente no sono profundo, é onde você tem a consolidação de memória, é aquela parte ali do começo do sono que é muito difícil você acordar. A casa pode cair, mas se você tiver no sono profundo, você não acorda, é difícil você acordar. Então, é interessante você respeitar o horário para você, tanto para você dormir, quanto para acordar, para seu corpo entender que aquele horário ali é para ele dormir, né? E outro ponto, Matheus, que a galera erra bastante, é a questão da higiene do sono. Né? A gente pode entrar nesse ponto. A gente pode entrar nesse ponto. Higiene do sono, a gente, como um papel do nutricionista e o sono, a gente tem muito mais, claro, tem as intervenções nutricionais, mas é muito mais uma questão de educação sobre os prós e contras, entender as consequências e quais são os pontos positivos
para o paciente. Acho que o grande ponto que realmente o paciente leva em consideração realmente para melhorar o sono é, depois que você explica para ele quais são os pontos positivos que isso leva para a vida dele, aí ele faz. E Isso é assim, benefício, né? E aí a gente benefício, justo. explica justamente a higiene do sono. E temos algumas coisas que a gente ensina para o nosso paciente, a gente adequa, claro, tem uma lista com vários tópicos sobre higiene do sono, mas a gente pega aqueles principais que aquele paciente está falhando. Por exemplo, um dos itens que está lá sobre higiene do sono é sobre a bebida de cafeína. Por quê? Porque a cafeína tem um tempo de meia-vida, de metabolização, de 6, 8 ou até mesmo 10 horas. Então, um dos itens que a gente tem que contemplar da higiene do sono é evitar esse consumo de cafeína ali, pelo menos ali, no máximo beber essa cafeína, esse cafezinho ali, até umas 15, 16 horas explodindo, para realmente não prejudicar a qualidade desse sono. Aí... E é comum chegar no consultório e você passar essa informação para a pessoa e ela falar bem assim, isso é lorota, eu tomo um cafezão à noite e durmo tranquilo. Aí no outro dia você pergunta para ela bem assim, você acorda, parece que o sono foi reparador? Foi suficiente? Ela vai falar... Não, parece que eu acordei de ressaca. Então, às vezes você pode até fazer o consumo de cafeína, de energético em si, e dormir. Porém, o seu sono não vai ser reparador, porque você não vai entrar nessas fases que o Matheus citou, que é a fase 1, 2, e 3 e 4, o sono REM específico, o sono profundo, vai prejudicar na qualidade do sono do seu paciente. Outro ponto importante, Matheus, que eu acho interessante a gente falar também, é que por volta de umas 21 horas, começa a produção de melatonina, né? E, normalmente... Qual o método que você pode fazer para não prejudicar nessa produção de melatonina por volta das 21 horas? Excelente pergunta e ainda vou manter na cafeína. Esse no grande ponto ali. De fato, vocês lembram que um dos pontos para realmente ter uma boa qualidade é manter a qualidade do sono. Então, por mais que consiga dormir, você está prejudicando um dos 3 pilares fundamentais para realmente ter uma boa qualidade, ter uma boa noite de sono. E a cafeína, ela tem alguns artigos aí que fez o estudo assim, você vai tomar cafeína e o outro grupo não. E eles observaram que a liberação de melatonina naquelas pessoas que ingeriam cafeína antes de dormir, até mesmo 4 horas antes de dormir, atrasava essa liberação tanto quanto a liberação de luz, a exposição de luz. Então, justamente, ingestão de cafeína pode atrasar a liberação dessa melatonina. E a exposição à luz branca... E a exposição de luz branca é outro fator que também atrasa a liberação de melatonina. Então, nós já temos 2 pontos aí. Uma curiosidade que eu acho que vale a pena ressaltar é o seguinte, normalmente essa luz branca prejudica na produção de melatonina, porém a luz amarela não. Por qual motivo? Antigamente lá os Homo sapiens em si, eles utilizavam a fogueira como fonte de iluminar aquele ambiente e era qual a cor da luz? Amarela. Por essa questão de evolução, nosso corpo entende que a luz amarela não afeta na produção de melatonina e acaba não prejudicando na luz a qualidade do sono, desculpa. Então pode ser interessante para você, no seu quarto, por exemplo, ter a luz amarela, que aí não vai prejudicar na produção de melatonina. Exatamente, inclusive eles fizeram um estudo justamente analisando a frequência de cada luz. Colocaram uma luz com a frequência mais amarelada para essas pessoas, colocaram uma luz mais com comprimento de onda maior, com a luz azul, e um outro bem realmente estourando. Então foram 3 padrões de luz. Eles observaram que, claro, quanto maior a intensidade, o padrão de frequência dessa luz, maior era a inibição de melatonina nessa pessoa. E quando eles colocaram naquela luz amarela, a liberação não era atrasada. A liberação de melatonina não era atrasada. Que ótimo. Então, eu atendi recentemente um arquiteto, até perguntei sobre esse sono, e uma das preocupações dele... Arquiteto manja, sim, arquiteto. Eu não sabia que arquiteto se preocupava com isso. Estuda muito sobre ciclo circadiano. Exatamente. Eles estudam muito sobre isso, e eles já fazem o padrão da casa ou do local, principalmente no quarto, já com luzes amarelas, justamente para não prejudicar a qualidade do sono e a liberação dessa melatonina. E a gente sabe que a melatonina é fundamental para a indução do sono. Uma das etapas é liberar essa melatonina, porque senão como é que vai induzir o sono de maneira eficiente, né? Um ponto bem interessante, uma curiosidade extraordinária, coloca exclusivo aqui da trabalho.
é a questão... Tinha um paciente meu que ele já tinha ido no psiquiatra, psicólogo, tomaram medicamento pra dormir, pra induzir o sono, só que nada resolvia esse problema dele. Porém, ele estava trabalhando de home office. Ele acordava por volta das 8 horas da manhã, ficava trancado no quarto, persiana abaixada e não estava se expondo à luz solar. Ele ia começar a se expor à luz solar por volta de 1 a 2 horas da tarde, que ele ia no mercado, algo do tipo. O corpo dele entendia que ele acordava às 2 horas da tarde, porque foi a hora que ele foi se expor à luz solar, foi a hora que ele teve contato com o sol, entendeu? Nosso núcleo supraquiasmático precisa dessa exposição à luz solar para entender que é dia, tá na hora de acordar. E aí à noite, por mais que ele esteja cansado, ele não conseguia desligar, porque o corpo não entendia que era hora de dormir. Então, dica do dia: fala, paciente, vai na padaria andando, olha pro sol, deixa a janela do quarto aberta se você estiver trabalhando de home office, para você começar a ter essa exposição à luz solar para melhorar a qualidade do seu sono. Galera, parece besteira, mas dá uma diferença extraordinária. Ah, se você estuda em um ambiente que tem uma janela, olha para a janela de vez em quando, também vale muito a pena. Exatamente. A gente falou de alguns pontos da higiene do sono e tem vários. A gente falou da cafeína, falamos da exposição de luz. E a gente tem que falar sobre rotina. Um dos pilares sobre a qualidade do sono é justamente a frequência de aquela, como é que a gente pode falar? Aquela rotina. Dormir sempre no mesmo horário. Existe um termo técnico na literatura científica que a gente fala de jet lag. E muitas vezes, o que é jet lag? Muitas vezes a pessoa associa o jet lag a pessoa mudar o fuso horário saindo daqui do Brasil e indo para o Japão. Realmente, é um jet lag. Mas também é considerado jet lag a pessoa que dorme hoje às 8 horas da noite, a pessoa que dorme às 23 horas da noite e às vezes ela dorme lá para as 2 horas da manhã. Como ela não conseguiu manter um padrão de horário para dormir sempre no mesmo horário, ela também entra em todas as consequências do jet lag. De realmente não conseguir contemplar e ter uma boa qualidade do sono. Legal, ótimo. Então manter a constante ali, de dormir sempre no mesmo horário é muito importante. Pra gente fechar sobre higiene do sono, pra deixar um pacote completo, outra coisa que a galera erra muito: o quarto, gente, tem que ser exclusivo para você dormir. Não é para você estudar, não é para você trabalhar, não é para fazer nada. É para você entrar e dormir. Tem que ser um ambiente blindado. Por qual motivo? Exemplo, concurseiro que a gente tocou no assunto, né? Você deita na cama, você tá estudando para concurso, você tá trabalhando. Você deitou na cama, você é uma pessoa que é ansiosa. Aí você olha para a escrivaninha. Quando você olha para a escrivaninha, vem um monte de pensamento ruminante. Eita, eu deixei de fazer isso. Eita, eu preciso fazer mais isso. Eita, tem aquilo para estudar. Eu não consegui bater minha meta. Tu não vai conseguir dormir, tu não vai desligar. Então, tenta deixar o quarto exclusivo para você dormir e estudar ou trabalhar na copa, na sala, em outro local, que quando você for deitar na sua cama, você olhe pro lado e você não lembre nada disso, né? Deus, acho que do sono a gente pode falar sobre imunidade também, né? Realmente. Normalmente a galera espirra, que não sei o que, quer tomar a vitamina C. Mas se ela soubesse a importância de uma boa noite de sono, né? Se ela entendesse qual é realmente a importância de dormir bem, realmente conseguir contemplar a qualidade do sono, ela daria mais valor. Mais valor. Até porque quando a pessoa dorme mal, um dos grandes pontos que é prejudicado ali é a saúde intestinal. A gente sabe que um dos principais pontos, pensando em imunidade, começa ali. Saúde intestinal. Outro ponto que eu aprendi até com o Jeff, isso, é questão de resposta à vacina. Parece que as pessoas que não dormem bem prejudicam na eficácia da vacina. Então, por exemplo, você tomou a vacina do Covid, mas você não tem uma noite de sono reparadora, você não dorme bem, parece que essa vacina pode perder a eficácia, né? Porque as células de memória do sistema de defesa, sistema imunológico, é produzido quando a gente está dormindo. Outro ponto, galera, que foi uma curiosidade absurda que eu vi, Matheus, é a questão de terapia. A gente falou sobre memória, né? E aí você tem uma sessão de terapia naquele dia. Parece que quando você não tem uma noite de sono reparador, você não consegue fixar o aprendizado da terapia daquele dia. Então, você pode estar jogando a terapia fora pelo simples fato de você não estar dormindo bem. Exatamente. Existem 3 etapas para você conseguir realmente reter uma memória. É o momento que você está estudando, é o momento que você dorme, e quando nesse segundo ponto de dormir, você realmente precisa manter essa qualidade do sono para você atingir a fase 3 e 4 do sono profundo, para conseguir realmente passar aquela memória
de curto prazo para memória de longo prazo. E a terceira etapa do aprendizado é justamente voltar a ter acesso àquelas memórias. São 3 grandes pontos. Mas se você não contemplar a segunda, que é realmente manter a qualidade do sono, e não conseguir atingir a fase 3 e 4, você não consegue reter aquela informação, seja de uma terapia, seja de um concurso. Então, temos fatores de risco. Tudo que prejudicar você atingir o sono profundo, de retenção de memória, vai ficar prejudicado toda essa questão aí de aprendizado. E entra no tema do podcast, né? Resolva seus problemas dormindo. Resolva seus problemas dormindo. Né? Deus, a gente falou sobre higiene do sono, falou sobre memória, falou sobre ansiedade, falou sobre estresse. Tem um ponto que a gente pode comentar, que é, será que o sono influencia sobre a performance esportiva? Tema importante, tema vamos lá. Interessantíssimo. A gente tem a gente sabe que o sono ele influencia a parte cognitiva. E o atleta, ele precisa ter uma reação, por exemplo, no boxe. A pessoa que viaja daqui do Brasil para os Estados Unidos lá para a Flórida. E nós temos aí o Cata Preta que sempre está indo para a Flórida levando seus atletas. E o atleta, ele precisa ter um tempo de reação muito rápido, 1 segundo para você levar para decidir uma luta, para você levar um nocaute ou não. Então a resposta de reflexo e a cognição de movimento dessas pessoas tem que estar bem afinada. E quando a pessoa não consegue dormir, de novo, dormiu pouco, mudou o fuso horário, entrou no jet lag, toda essa parte de cognição e reflexo desse atleta, mesmo que sejam uns segundos, é importante para ele conseguir ter uma performance. Então é mais um grande ponto para a gente realmente dar valor ao sono, né? E a gente sabe, sono, dormiu pouco, piorou o reflexo, piorou a cognição desse atleta. E se a gente aumentar a qualidade do sono? Não só aumentar as horas de sono, mas ensinar sobre higiene do sono para os atletas. Será que melhoraria a performance desses atletas? Teve um estudo pequeno com jogadores de basquete. A gente sabe que basquete existe um ajuste fino. Precisa ter uma cognição, precisa ter um reflexo, precisa realmente ter aquela força para acertar aquela cesta. Então, o que eles fizeram? Eles viram que aqueles jogadores de basquete dormiam muito mal e eles aplicaram uma coisa super simples. Primeiro, esses atletas tiveram uma aula sobre higiene do sono e eles explicaram sobre a higiene do sono. E aqueles atletas que dormiam 5 horas, 5, 6 horas, eles aumentaram para 10 horas de sono. Então, além de aplicar todas as estratégias de higiene do sono, eles aumentaram a duração de sono. E eles observaram que o aumento de cesta de 3 pontos aumentaram lá eu não lembro a porcentagem, mas aumentaram uma porcentagem que eles conseguiram calcular antes e depois. Cesta de 3 pontos, sabe? Arremesso de 2, aquela falta de um ponto apenas. Então, todas essas questões aumentaram justamente porque melhorou a qualidade e a duração do sono. Que legal, que interessante, um dado bem interessante mesmo, hein, Matheus? Show. E a galera da musculação também, né? Prejudica, gente, prejudica na síntese proteica. E no outro dia, você não vai conseguir treinar bem, você vai estar sem força, você vai estar querendo alguma coisa que forneça uma recompensa imediata para você, e a musculação não vai fazer isso. Sua percepção de esforço aumenta, você vai ficar mais fadigado durante o treino, né? Então a gente falou no endurance, falou na musculação em si. A percepção subjetiva de esforço das pessoas que não dormem bem, ela é aumentada. Então, se você pegar uma carga, sei lá, de 30 que para você quando dormiu bem era leve, quando dormiu mal, cara, você vai sentir mais dificuldade para subir aquela mesma carga. No endurance, tudo é uma percepção de esforço. Um tênis pode favorecer a diminuir a percepção de esforço. Se a pessoa não dorme, cara, vai ficar muito mais difícil, Aumenta isso se você desenvolver alguma lesão, algum tipo de lesão, né? Exatamente. Vale a pena lembrar que é dormindo que você se recupera. A liberação de GH, a regulação de hormônios de leptina, grelina, vários hormônios. E então é muito importante, pensando em rendimento, performance esportiva, recuperação, imunidade para o atleta, porque atleta é um pacote completo. A gente tem que estar tudo bem alinhado, saúde intestinal, sono, e ali começa tudo realmente em sono, para a gente garantir uma performance, para ele conseguir realmente atingir o máximo ali, seja em qual modalidade for, de luta, endurance, musculação, enfim. Excelente.
E trabalhadores noturnos. Existe alguma estratégia, Matheus, que pode reduzir os danos desse trabalho noturno ou não? Assim, o que a gente mais tem na literatura científica, quais são os trabalhadores que eles mais pegam? Vigilante, enfermeiro e médico. Enfermeira me sensibilizo. Enfermeiro realmente é. É uma classe que sofre muito de burnout. Muito de burnout. Sofre muito. E pega plantão, e geralmente enfermeiro eu já até brinco. Ah, enfermeiro, você trabalha em 2 empregos. Assim, e como é que você sabe? É enfermeiro, né? Assim, 90% dos pacientes que é enfermeiro eu já faço isso e realmente trabalho em 2 empregos. E um deles é de dia e no outro é à noite, engata à noite. Então acaba, realmente, engatou à noite ali, ciclo circadiano, ele se altera. Percepção de fome, apetite, imunidade se altera. Então uma das classes trabalhadoras que mais sofrem realmente é enfermagem. Agora, tem algumas estratégias que a gente pode aplicar nessas pessoas que têm trabalho noturno. Sai do emprego. Tô brincando. É verdade, pessoal. É grande ponto. Seria interessante sair do emprego? Seria, mas a gente tem que se sustentar. Qualquer oportunidade de mudar de horário, às vezes. Se tivesse a oportunidade de mudar de horário, seria o mundo ideal. Infelizmente, não vivemos num mundo ideal. Então, a gente tem que trabalhar com a rotina do paciente. O que a gente pode fazer? Beleza, não tem como trocar o horário, ela trabalha à noite virada fio. Então, chegou em casa, a gente tenta minimamente preparar o ambiente para fazer aquela higiene do sono de dia. Vai ser a mesma coisa que dormir à noite? Não vai. Não tem como, não vai. Sono perdido não se recupera, não adianta. Ah, não dormi no meio da semana, final de semana eu vou recuperar. Não, já era, galera. Exatamente. Então é aquela questão, ó. O mundo ideal seria bom trabalhar de dia e não trabalhar à noite, no mundo ideal. Claro que nós, como nutricionista, o paciente é enfermeiro. A gente vai falar, sai do emprego? Não, jamais você vai fazer isso. Mas a gente vai orientar essa paciente a preparar o ambiente ali, quando ela chegar ali 6, 7 horas da manhã em casa, para dormir, preparar o ambiente para realmente tentar se recuperar ali. Não vai ser a mesma coisa que dormir à noite para ter aquele ciclo circadiano, mas é o que a gente pode fazer. Show. Então, pra gente finalizar, acho interessante a gente falar de estratégias alimentares. E aí? Temos algumas estratégias alimentares, na verdade temos alguns hábitos e comportamentos que... E o kiwi? Integrando aí. Kiwi. Nós temos evidências aí sobre a utilização de kiwi, diminuindo a latência do sono, melhorando a qualidade do sono e duração desse sono, e melhorando a recuperação dessas pessoas que acabam consumindo esse kiwi. Quantos kiwis a pessoa deveria consumir ali, utilizados no artigo? 2. É um artigo que tem um N pequeno, um fator de impacto pequeno. Mas vamos tentar olhar o custo-benefício. A pessoa vai correr um risco comendo kiwi? A pessoa é caro? Ali, nossa, é muito caro. Vai gastar um rim para comprar um kiwi? Não. O custo-benefício é plausível. O risco não tem. Então, por que não colocar o kiwi se a gente tem um possível benefício na utilização de kiwi para melhorar a qualidade do sono? E, claro, nós como nutricionistas, a gente passa um kiwi, mas também regula todo o resto do ambiente, melhorando, trabalhando a relação de higiene do sono com o paciente. Galera que carbofóbica aí, mas tem aquele estudo que eu até compartilhei com você, né, Matheus? Com a dieta high carb tem relação com melhoras dos despertares noturnos. Às vezes aquele paciente que acorda muito durante a noite, né? Por exemplo, acordar à noite para ir ao banheiro e você não ter dificuldade para voltar a dormir, normal. Mas se você tem dificuldade para voltar a dormir, não é normal. Até quando você for ao banheiro, tem gente que vai de olho fechado, né? Você já pegou isso? Paciente meu que vai de olho fechado, já sabe o caminho certo. Não acender as luzes e no escuro, às vezes pegar o flash do celular só eliminar o caminho que você tá indo, não mexer no celular de forma alguma, né? E essa dieta high carb parece ter melhora aquela questão dos despertares noturnos. Então seria interessante, né? Normalmente quando você come um macarrãozão, como é que você fica? Exatamente, você fica sonolento. Inclusive tem um estudo que ele compara uma dieta de alto índice glicêmico e dieta de baixo índice glicêmico. Eles avaliaram que aquelas pessoas que consumiam
umas refeições de alto índice glicêmico, principalmente ali à noite, melhoravam justamente esses pontos de melhorar a qualidade do sono. Então, passar um macarrãozinho pro paciente à noite ali pode ter relação com melhora da qualidade do sono, Pode ter uma né? relação, e tem uma possível explicação para isso. Qual é a explicação? Primeiro, insulina. E para o triptofano passar pela barreira hematocefálica, precisa de insulina. E a gente jogando esse carboidrato, aumentando a glicemia, aumentando a insulina, poderia favorecer a entrada de triptofano e depois ser convertida a 5-HTP e tudo mais. E melatonina no final. Por mais que a gente esteja falando do macarrão, de alimentos de alto índice glicêmico, tomar cuidado também com a quantidade de caloria antes de dormir, né, Matheus? Exatamente. Se você chutar demais, nossa, vou me panturrar. Aí você pode ir pro lado reverso. Sim. É aquela questão de equilíbrio e usar aquilo como estratégia. E claro, nós como nutricionista, a gente avalia o perfil de cada paciente para realmente adequar a estratégia melhor para ele. Porque, por exemplo, o cérebro tá desligando, só que os clocks periféricos, né, o sistema digestório tá trabalhando a 1000 ali, então você não vai conseguir dormir da forma eficiente, né? E entra a questão da mastigação também, já ajuda no processo de digestão, tentar comer um pouco mais cedo, não comer tão tarde, né, Matheus? Exatamente. Às vezes tem gente que pratica atividade física à noite também. Exato. A questão de atividade física à noite é bem variável. Bem variável. Então, de fato, avaliar o paciente, avaliar qual a estratégia mais eficaz para aquele paciente e não ficar refém de uma estratégia única e exclusiva. Sempre respeitar a individualidade. Exatamente. Eu acho muito errado eu sou team estratégia X. Aí, você vai se limitar a uma estratégia. É muito ruim. E galera, eu sou noturno, eu sou mais ativo noturno. Temos um exemplo claro aqui no Consciência Nutricional, que eu não vou expor ninguém, mas ela tá aqui, a Dandara. Tá presente. Eu não vou expor ninguém. Está presente entre nós. Todo mundo às vezes acha que é noturno, galera, mas apenas 2% da população mundial tem essa característica de ser noturno. A maioria, normalmente, ou é matutino ou é vespertino. Em conta, primeiro, Vinícius, mas à noite eu sou mais ativo, mas é por conta do silêncio, às vezes, a madrugada ali tá mais silêncio, você acha sendo mais produtivo, mas se você acordar mais cedo e ter uma rotina matinal, também vai acontecer esse silêncio e você vai concentrar melhor, né? E às vezes você vai ver que você nem é noturno. E às vezes você vai ter a certeza... E você vai... Exatamente. Depois você começa a fazer tudo certinho, você vai ver. Você vai ver o sono bater na noite. E tem aquela questão também de... Quer saber se sua noite de sono foi reparador? Eu amo um café, sou apaixonado pelo café. Mas vê se você consegue acordar e não tomar café. Vamos ver, você não vai disfarçar a questão da restrição do seu sono. Acorda e tenta levar o dia sem a cafeína. Vamos ver se você consegue mesmo. Nossa, mas geralmente qual é o argumento? Nossa, mas eu durmo super bem e eu fico ligado o dia inteiro. Aí você vai na anamnese do paciente. Uma garrafa de café por dia. No café da manhã, na colação, no almoço, depois do almoço, no lanche da tarde. Antes de dormir, toma um cafezinho. Claro, você tá dopado o dia inteiro, cafeína o dia inteiro, como é que você vai sentir? Pré-treino, a questão do pré-treino, Matheus. Um dos exemplos que eu dei na palestra é do paciente que, nossa, cheguei cansado do trabalho. Vou tomar aquele pré-treino para realmente conseguir treinar bem. Beleza, é verdade, você vai treinar bem, vai diminuir sua percepção de esforço, mas você vai prejudicar uma das etapas da qualidade do sono, que é você já não conseguir atingir a fase 3 e 4 com a duração e a quantidade de ciclos suficiente. Então, assim, você treina bem e acaba prejudicando a qualidade do sono lá na frente. Show. Matheus, tem mais alguma coisa que você quer finalizar para concluir? Acho que tem um hábito bem interessante, bem, assim, mais uma curiosidade, que é sobre um hábito simples, que é tomar banho quente à noite, sabe? Simples hábitos que é você dormir, antes de dormir lá, fazer seu banho quente, pode ser terapêutico para você realmente relaxar e induzir o sono com mais facilidade. Então, tomar um chazinho, ler um livro depois? Exatamente. Inclusive, nós temos artigos sobre dormir, tomar o banho quente antes de dormir para realmente facilitar a indução de sono. É uma coisa super simples e que é válido. Perfeito. Então é isso, galera. Concluindo aqui, né, como resolver seus problemas dormindo. Entramos em pontos como ansiedade, entramos em pontos como estresse, memória, cognição, performance de atleta, cafeína, higiene do sono. Nossa, muita coisa, hein? Muita coisa. Mas, 5 horas eu tô cheio de luz branca aqui.
Mas é isso, gente. Concluiu, Matheus, certinho? Concluiu. Obrigadão por vocês terem acompanhado aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do YouTube e compartilhar com os outros amiguinhos nutricionistas e até mesmo alguma pessoa que não é da área da saúde, porque com certeza vai se beneficiar com esse conteúdo. E vocês viram, a gente não falou nada mirabolante, tá falando pra você dormir. Durma. Estratégia simples e que muitas vezes você não vai gastar nada, é mais uma questão de educação. E resolva os seus problemas. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Valeu!